Outros veículos, diferentes deste aqui, são utilizados para transportar passageiros, especialmente aqueles que pagam, em várias regiões tropicais do mundo, principalmente em águas tropicais. O Titan, criado pela OceanGate, uma empresa fundada por Stockton Rush em 2009, era um submersível inovador. Seu objetivo era permitir que turistas visitassem os naufrágios da Segunda Guerra Mundial, muitos dos quais contêm produtos químicos tóxicos e óleo combustível. O Titan, um belo submarino, possuía recursos inovadores, como um volante com controle de jogo. No entanto, em sua primeira expedição ao naufrágio do Titanic, ocorreu uma implosão trágica que resultou na morte de todos os passageiros a bordo. Esse evento catastrófico atraiu a atenção das autoridades canadenses e americanas, além de especialistas em águas profundas, incluindo James Cameron. Ele revelou a verdade terrível sobre o que deu errado com o Titã e o destino dos corpos dos passageiros. Essas revelações trouxeram à tona informações aterrorizantes sobre as profundezas do mar. Neste vídeo, exploraremos os detalhes da verdade revelada por James Cameron sobre o submarino OceanGate. Em 18 de junho de 2023, o Titan embarcou em sua primeira expedição ao naufrágio do Titanic, após ter sido utilizado apenas para mergulhos rápidos anteriormente. O submarino media 8 pés de altura e 22 pés de comprimento, com uma velocidade máxima impressionante. A viagem até o Titanic, com o Titan, teria uma duração aproximada de 10 horas, considerando sua velocidade de 5,6 km por hora. O custo da viagem era de $250 mil por veículo. Os ocupantes do veículo eram personalidades de alto perfil, incluindo Amy Harding, um famoso explorador britânico, Shahzada Davood, um especialista em Titanic, Suleiman Paul Henry, um jovem recém-formado, Nargeola, um rico empresário do Paquistão, e Stockton Rush, o CEO da OceanGate. Poucas horas após a partida, o contato com o submarino foi perdido, causando preocupação e pânico entre o público e as autoridades marítimas. As esperanças de sobrevivência dos passageiros diminuíram à medida que o tempo passava, uma vez que o oxigênio no submarino só duraria 96 horas. As equipes de resgate se esforçaram contra o relógio para encontrar o submarino no fundo do mar antes que o suprimento de oxigênio se esgotasse. No entanto, a situação era desafiadora, pois o Titã era projetado para ser aberto somente do lado de fora, o que tornava impossível resgatar os homens presos dentro dele a tal profundidade, devido à pressão da água ao redor. Especialistas em águas profundas, incluindo James Cameron, um famoso cineasta e explorador do mar, não estavam otimistas sobre a possibilidade de resgate, considerando a extrema dificuldade de alcançar o submarino e as reduzidas chances de sobrevivência dos ocupantes. Segundo James Cameron, ao ouvir a notícia do desaparecimento do Titã, ele imediatamente teve a impressão de que o submarino havia implodido. No entanto, uma parte dele ainda nutria a esperança de que os ocupantes pudessem ter sobrevivido de alguma forma. Devido às suas conexões na comunidade de mergulho em alto mar, Cameron foi um dos primeiros a ser informado sobre a situação. Quando soube que a comunicação e o rastreamento do submarino haviam sido perdidos simultaneamente, ele percebeu que algo estava seriamente errado. Seus temores se confirmaram alguns dias depois, quando os destroços do Titã foram encontrados cerca de 4 dias após a partida em direção ao Titanic. O motivo principal para a implosão do Titã estava relacionado ao OceanGate, que não utilizou peças padrão ou estabelecidas pela indústria ao construir o submarino. Especialistas apontam que o submarino possuía peças de baixa qualidade, e medidas adequadas não foram tomadas para garantir sua segurança submarina. Por exemplo, o uso de um controlador de videogame para operar a embarcação era visto como um experimento tecnológico arriscado, já que essa não é uma prática comum em embarcações marítimas. OceanGate também se recusou a obter a certificação necessária para o submersível, algo rotineiro e crítico na indústria, especialmente para uma embarcação que se aventura em territórios oceânicos perigosos para os humanos. Caso a certificação tivesse sido obtida, testes adequados poderiam ter identificado falhas no design que poderiam ter evitado o desastre.
Um especialista chamado Rob McCallum compartilhou informações na BBC News, revelando que ele havia instado repetidamente Stockton Rush, o CEO da OceanGate, a obter a certificação, mas Rush acreditava que as agências de certificação eram excessivamente rigorosas e atrasariam o lançamento do projeto. James Cameron, conhecido por seus mergulhos no naufrágio do Titanic, sabia como é estar em um local tão profundo no oceano. Ele já realizou 33 mergulhos no naufrágio desde sua descoberta. A situação angustiante do Titã trouxe à tona os desafios enfrentados pelos exploradores marinhos e a incerteza envolvida em operações de resgate em grandes profundidades do oceano. Em seu site oficial, a OceanGate admitiu que obter as certificações necessárias para o Titã envolveria um processo complexo e demorado, devido às inovações empregadas no submarino. No entanto, a empresa e seu CEO estavam ansiosos para lançar o novo submarino imediatamente e proporcionar às pessoas a emocionante experiência de ver o Titanic de perto. Muitos especialistas, incluindo James Cameron, criticaram Stockton Rush e a OceanGate por seus designs pouco convencionais. Alguns até aconselharam a empresa a reduzir a quantidade de recursos experimentais ou realizar testes e verificações mais abrangentes antes de colocar o submarino em uso público. No entanto, a empresa ignorou esses conselhos e, infelizmente, aprendeu da maneira mais difícil. O submarino Titã, que já foi famoso, agora é apenas mais um monte de destroços submersos. A equipe de busca encontrou vários fragmentos que pareciam pertencer ao Titã, incluindo o cone do nariz e várias partes da câmara de pressão. A câmara de pressão de um submarino é o espaço designado para ocupação humana e deve ser capaz de resistir à pressão da água do lado de fora, proporcionando um ambiente seguro e com oxigênio adequado para os ocupantes. A câmara de pressão do Titã sempre foi objeto de controvérsia desde a fase de construção do submarino. Alguns críticos questionaram as opções de materiais escolhidas pela OceanGate, em vez de adotar o tradicional design esférico de titânio usado em submarinos para o oceano profundo. A empresa optou por um cilindro de fibra de carbono, que tinha uma capacidade maior para acomodar mais passageiros, protegido em ambas as extremidades por tampas hemisféricas de titânio. Pesquisadores que descobriram os destroços encontraram as duas tampas de titânio no fundo do oceano, ao lado de vários estilhaços que pareciam indicar uma falha no cilindro de pressão. Eles também localizaram a janela de observação do submarino, através da qual os ocupantes poderiam ver de perto os destroços do Titanic, como costumava dizer Stockton Rush. No entanto, a emoção de ver o Titanic de perto não teria custado a vida dos ocupantes se mais planejamento e adesão a regulamentos industriais padronizados tivessem sido realizados para garantir a segurança de todos. Infelizmente, o Titã não estava equipado com recursos de emergência ou medidas adicionais de segurança. A OceanGate tinha total confiança em sua embarcação inovadora, acreditando que poderiam descer para ver o Titanic e depois retornar com sucesso. No entanto, as coisas não saíram como planejado, pelo menos não desta vez. Embora a OceanGate possa parecer responsável por esse desastre, pode ser que não sejam os únicos culpados.